existe uma boa história sem bons personagens. O universo pode ser maravilhoso, o enredo pode ser genial, mas se os personagens não forem cativantes, a história inteira afunda. E é esse o assunto de hoje. Aqui quem fala é a Karen Soarelli, autora da série Crônica de Miríade, e você está no Papo de Autor, o podcast onde escritores compartilham suas experiências e dão dicas para quem está começando. Começa agora Papo de Autor. E aqui comigo estão... Socorro Araújo, autora de Uma Chance para a Esperança, lançado pela editora Opipu em 2016. Rafaela Perencin Rabelo, e eu sou autora de A Face Inversa do Amor, publicada pela Bartebreiro. Eu sou Kim P. Santiago, autor de Alex Young e a Relíquia de Latife. Esse é o nome do meu primeiro livro, né, da primeira edição, mas a segunda edição, por meu público ser infanto-juvenil, muitas pessoas estavam errando o nome da pronúncia, eu deixei ele mais acessível. Aí mudei o nome. O nome agora é Alex Young e a Criança de Fogo. Obrigada por vocês virem participar aqui do Papo de Autor. Sejam bem-vindos e vamos direto ao que interessa. Gente, essa semana eu fiz uma pergunta no meu Facebook. Eu perguntei pro pessoal assim: o que você procura em um bom personagem de livro? E pra minha surpresa, vieram muitas respostas. Dentro de uma hora, 50 pessoas responderam. Agora já passaram de 100. O que é impressionante, a gente vê como os leitores querem se expressar, querem contar pra gente o que eles querem ver, o que eles gostam. E também muitas das pessoas que responderam são outros autores também. O Carlos Aza, autor de A Pequena Florista, respondeu que ele gosta de personagens com profundidade, que não sejam lineares. R.C. Mendes, que escreve Rachel e John no Wattpad, disse que, além de originalidade, uma personalidade marcante. A Bárbara Herdy, autora de Apenas Respire, disse imperfeição e humanidade. Que, diga-se de passagem, né, são duas coisas que andam lado a lado. Muitas pessoas citaram humanidade, identificação, carisma, profundidade, mas aí fica a pergunta de R$1 milhão. Como é que a gente faz para alcançar tudo isso? Bom, cada autor tem a sua forma, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos começar pelo básico. Como que surge a ideia inicial de um personagem? Kim, você disse pra mim que o seu personagem foi inspirado nas suas avós, é isso? Sim. Uma vez conversando com o Eduardo Spohr em um Twitter, eu falei a ele que o processo de criação do personagem era muito complicado e tal, por causa de diversas coisas. Aí ele disse o seguinte: cara, você tem personagens ao todo ao seu redor, e isso você pode saber como determinadas pessoas vão agir de acordo com determinadas situações fictícias. E aí o Alec, ele é uma mistura das minhas duas avós, né? Inclusive o nome dele é baseado numa das minhas avós, que é a minha avó que faleceu. O nome dele é Alexandre, minha avó Alexandrina. Meu processo é mais baseado nas pessoas que eu convivo. Todos os meus personagens são baseados assim. Muito interessante, mesmo porque o pessoal diz: eu quero um personagem que seja humano. E o que é mais humano do que prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas eu acho legal você dizer que se baseou nas suas avós e o Alex, ele é um personagem masculino. Como que aconteceu essa transformação? Porque eu imagino que não tenha sido baseado só nas suas avós, né? Por mais que seja um ponto de início. Como que se desenvolveu o personagem pra você? Eu pensei o seguinte: quando eu tava começando a escrever, eu pensei, quem vai ser o meu personagem principal? Sobre o que é a história dele? Por exemplo, em Breaking Bad, o Walter, né, que é o protagonista da história, ele decide criar drogas, vender para pagar suas dívidas de hospitais e ainda dar uma boa vida à sua família. Esse é o porquê do personagem dele, é o que é a história do personagem. E pensando nisso, eu travei, né, com os meus personagens. Foi quando eu pedi essa ajuda ao Eduardo. Mas então, como assim eu puxei das minhas avós? Minha avó, parte de mãe, ela é o tipo de pessoa que ela serve mais do que é servida, entendeu? Tipo, já cheguei em casa, encontrei minha cama quente, porque ela cobriu.
causa de diversas coisas. Ela me protegia demais. Até meus 15 anos, eu quase não saía de casa, porque eu sempre morei com a minha avó e minha bisavó. E aí, o Alex, ele é esse tipo de pessoa. Ele é um personagem que ele quer fazer o bem e, às vezes, ele quer ajudar os outros de uma forma e, no fim, ele sai prejudicado. Nossa, coitado. Um dos feedbacks negativos que eu recebi foi porque era heróizinho demais, né? E hoje em dia já não se tem gente assim. Será que não se tem gente assim, né? As pessoas às vezes não estão prestando atenção direito às pessoas ao redor. É verdade. E aí o que eu fiz foi juntar esses personagens, essas pessoas que eu conheço, experimentar conflitos para alcançar necessidades, interagir com outras pessoas, o que ia acontecer, agir como se aquelas pessoas fossem agir. Todos os meus personagens, eles são inspirados em pessoas muito próximas a mim, seja meus irmãos, meus primos, meus tios, minhas avós, etc. Legal. E vocês, meninas? Rafaela, Socorro, quem mais se inspira em pessoas de verdade ao nosso redor? Olha, muito interessante como que falou, né? Sobre essa questão de olhar ao redor. Então, quando eu fui escrever o meu primeiro livro, então eu fiz assim também com os personagens. Eu fiz um pequeno projeto, o que eu queria de cada personagem, as características básicas, e depois eu falei, agora eu vou observar. Então, em todo lugar que eu tava, assim, tipo, eu tava na parada de ônibus, ou andando na rua, ou conversando com alguém, eu tava observando as pessoas ao meu redor, porque eu queria saber como elas interagiam uns com os outros. Então, eu acho que isso foi uma coisa fundamental, assim, pra me ajudar, né? Teve também esse probleminha de personagem muito, assim, heróico, muito bom, e depois eu tive uma dificuldade em colocar uns defeitos neles pra tornar mais real. Mas aí, daí, eu fui, com o tempo, né, adaptando isso. Nossa, eu adoro defeitos. Quando eu vou criar personagem, geralmente eu começo pelos defeitos. Pois é, cara, eu tive esse problema no início. Nossa, porque eu queria que eles fossem bons, eu queria que as pessoas vissem, olha, é possível, sabe? Tem alguém assim, existe. Mas eu acho que eu acabei colocando muita pitada de bondade. Depois sobrou pouco espaço pro defeito, mas eu tive que me esforçar pra colocar. Essa questão dos defeitos é realmente bem interessante, porque o meu livro, A Face Inversa do Amor, ele traz esse nome justamente porque ele busca mostrar nos personagens a diferença de alguém conduzido pelo ódio e alguém conduzido pelo amor. Então fica bem claro o quanto é mais fácil colocar defeito em alguém que se conduz por sentimentos ruins. Então, naqueles que são conduzidos pelo amor, realmente foi bem difícil colocar um sentimento negativo neles, porque eles tinham que parecer muito bons e pessoas muito legais, boas de se conviver. Aí a gente fica nesse dilema. Mas é aquela, né? Se o personagem não tem defeitos, não tem falhas, ele também não tem pra onde crescer. Então, às vezes, o personagem pode até ser bom, mas ele tem algum outro defeito. Ou ele não é muito inteligente, ou ele não é muito forte, ou ele... No meu primeiro livro mesmo, no Língua de Fogo, tem um personagem que todo mundo adora, todo mundo acha que ele é o cara, mas ele também se acha muito esperto, e esse é o problema dele, ele acaba sendo enganado por causa disso. A questão dos defeitos é que às vezes a gente gosta tanto do personagem que mesmo ele tendo defeitos e que nós tenhamos colocado, a gente não percebe, porque aquele personagem fica tão interessante, assim, nós temos um amor tão grande por ele que às vezes até os defeitos dele parecem qualidades. Acho que é isso que motiva mesmo, né? Assim, essa aproximação tão grande e tão, assim, intensa com o personagem. Quando tem muito defeito, a gente começa a se enxergar, entendeu? Então a gente quer ser amigo daquela pessoa que tá parecendo com a gente, que tá entendendo, que tá vendo o seu drama. Então a gente acaba se aproximando mais, principalmente o leitor, né? Eu acho que mais isso aí, questão de defeitos ou qualidades demais, depende também da necessidade do personagem, né? O que ele quer, o que impulsiona a resolução da história, etc. Eu acho que essa questão de ter muitos defeitos ou não, acho que não impede a questão do crescimento do personagem. Se ele é bom ou não, vejamos bem, o que... Eu não sei se vocês assistem anime também, mas tem um anime hoje em dia muito famoso chamado Boku no Hero Academia. Conta a história de um menino que... num mundo onde todo mundo tem superpoderes, ele não tem superpoderes, mas mesmo assim ele decide ser um herói. É uma coisa meio surreal, mas é muito interessante isso. E você pode ver que os defeitos dele, às vezes, são qualidades vistas de outros pontos de vista, né?
Sim, mas da mesma forma, ele tem algo que pode ser considerado um defeito, que é ele não faz magia, é isso? Ele nasce com habilidades próprias, né? E ele não tem nenhum, e mesmo assim ele decide se tornar um herói. Né? Assim, ele não tem superpoderes, né? Então, ele não tem superpoderes, isso é considerado um defeito no mundo onde ele tá. Então, vai gerar algum tipo de situação em que ele precisa criar uma forma nova de resolver. Eu não assisti o anime, então eu tô imaginando, né? Que ele precise usar mais a criatividade, ou a força, ou a inteligência, ou qualquer outra qualidade que ele tenha pra superar um defeito. Exatamente. Certo. E como demonstrar esses defeitos? Porque é muito fácil virar e falar: fulaninho era brigão, Beltraninho era ciumento. Como que vocês fazem pra mostrar pras pessoas os defeitos e também as qualidades desses personagens? Alguém se habilita pra falar primeiro? Eu acho que vai da questão da construção da própria história em si, porque em determinados casos, o personagem, enquanto ele vai crescendo na história em si, e o autor também vai crescendo, ele vai vendo que certos pontos é ilógico até o próprio diálogo em si, né? Por exemplo, um diálogo que ele tem que expressar raiva, nenhum personagem em sua consciência não vai expressar raiva, né? Eu acho que todo personagem ele tem que ser um pouco de um algo ou um pouco de outro, e ainda mais se ele for protagonista, né? Porque no meu caso, como eu escrevo um público mais juvenil, o protagonismo ele existe em toda a obra. E me diz uma coisa, Kim, o fato de você escrever para um público juvenil ajudou a definir a idade do personagem? Ajudou sim, claro. Inicialmente, eu pretendia escrever com o meu protagonista com a idade mais velha, né? Mas conforme eu fui vendo e tal, porque eu me inspiro muito nas obras do Rick Riordan, né? Do Percy Jackson. E aí eu fui vendo determinadas coisas que eu queria que os meus personagens crescessem e evoluíssem de acordo com a obra, né? E não, por exemplo, há casos, uma obra que eu amo hoje em dia, O Nome do Vento, que a história toda se passa em um dia, né? Ele contando a história toda do personagem em um dia só. É um livro, é um dia ele contando a história. Aí eu queria essa oportunidade em si, no caso, de ver o meu próprio personagem crescendo em uma obra. Aí, como eu gosto de escrever mais juvenil, essa foram uma das minhas ideias. O Alex mesmo tem 16 anos. Eu acho bem legal esse recurso de colocar no personagem uma idade semelhante à do leitor. É algo que, inclusive, eu usei, mas eu vejo como, por exemplo, no livro da Rafaela. Rafa, o seu livro é mais para adulto, né? E mesmo assim, a história gira em torno, por mais que tenham vários personagens adultos, trate sobre casos extraconjugais, vingança, mesmo assim a história gira em torno de uma personagem que é adolescente, né? Como que você decidiu fazer isso? Exatamente, eu vou até revelar uma coisa. Na minha escrita original, a Annie, que é a nossa protagonista, tinha apenas 11 anos. Então, em uma conversa com um coach, né, literário, ele mencionou para mim que o público do livro não seria um público dessa faixa de idade e que seria interessante que ela fosse um pouco mais velha, né? Mas ainda jovem, em torno de uns 15 anos. E aí eu mudei ela para esses 15 anos, porque eu consegui inserir um romance na história dela, consegui colocar a fase da juventude miscigenada com a fase adulta, que a predominância do livro é realmente personagens já na fase adulta. Ela é a única, e os colegas da sala dela, que pouco aparecem, são os únicos mais jovens da história. O restante da trama se passa com pessoas já adultas. E você achou que fez bem mudar a idade dela? O público reagiu bem? Sim, porque eu gostei muito de ter conseguido inserir um romance na história dela. A Annie, ela é muito doce, e esse romance deu uma visão diferente dela, dessa infantilidade que ela tinha, deu essa maturidade que ela precisava para ter os pensamentos que ela tinha. Porque apesar de termos muitas crianças de 11 anos desenvolvidas, ela é muito reflexiva e as indagações dela são bem, diríamos, prematuras se ela tivesse 11 anos. Então, aos 15, ela realmente poderia ter essas indagações que nós vemos nas páginas aí do livro. São tantas coisas que a gente tem que pensar praticamente ao mesmo tempo, não tem uma ordem exata para criar um personagem, né? O interessante é que eu costumo falar
com quem me indaga: como você faz para organizar tantos personagens, para ter esse histórico, esse jogo de cintura com tantos personagens? Porque o meu livro tem realmente muitos personagens. Então, eu costumo responder simplesmente a verdade, que quando você cria a personalidade do teu personagem, a partir daquele momento ele se torna independente. Então, quando ele se encontra com outro personagem de talvez personalidade oposta ou com algumas similaridades, ele cria a própria história. Então, por isso que é tão legal você criar uma personalidade marcante para cada personagem do teu livro, porque aí ele consegue fazer a história para você. É verdade, assim, como a Rafaela disse, o livro dela tem muitos personagens, né? Então, no meu, Uma Chance para a Esperança, tem muitos personagens. E algumas pessoas que leram depois me falaram: você tem que ser uma leitura com mais atenção e para não acabar se perdendo, porque tem muitos personagens mesmos na história, então cada um tem um trama diferente e idade diferente, tem essa questão da faixa etária também. No meu tem de 19 a 24 e depois pula, tem personagens de 40, 50, então fica todo nessa mesclagem de idades e de personalidades diferentes. E para organizar, eu digo assim, a minha forma de organizar, por exemplo, é bem manual mesmo. Eu sempre faço listinhas para mim não esquecer qual a personalidade de cada um, o que compõe, como ele reagiria a tais situações, porque com muitos personagens às vezes é perigoso também acabar misturando um pouco e transformando num pensamento só todos eles, homogeneizando. Não sei se vocês entenderam bem, mas com muitos personagens é um pouco mais complicado, né? Deu pra entender, sim. E eu entendo perfeitamente, porque assim, nós como autores, cada um tem sua opinião sobre o mundo e nem sempre o personagem vai compartilhar dessa mesma opinião. Aí entra o que a Rafaela falou de colocar personagens com visões diferentes pra interagirem, porque aí você tem conflito. Mas isso aí que você falou, Socorro, de fazer listinha, organizar, escrever, no meu universo a gente chama de ficha de personagem. Kim, você faz ficha pros seus personagens? Faço sim, com certeza, mas... Estilo RPG? Exatamente. Adoro RPG, amo RPG, eu vivi jogando RPG a minha vida toda, mas eu tenho diversas fichas com meus personagens, eles vão explicando, porque eu trabalho com ficção científica, né, na verdade. É uma ficção científica misturada com fantasia, essas coisas. Eu uso a mesma premissa que Rick Riordan, como eu te falei, que é aquela: achar algo e impedir que o mal vença. Mas ao invés de usar deuses gregos como divindades, eu uso os signos de zodíaco. O personagem que nasce numa determinada estrela, protegido por uma determinada estrela de um determinado signo, ele ganha bênçãos diferentes de acordo com isso. Aí nas minhas fichas de personagem tem a estrela por qual ele nasceu, as bênçãos dele, os poderes, a agilidade, força, dividindo assim os pontos de suas características, né, e tal. É muito legal isso, porque tem um autor que eu amo. Ele escreveu um livro em 1979 e até hoje o livro ele é considerado uma das melhores coisas para o cinema, né? O nome do autor é Sid Field. Ele foi professor de cinema de James Cameron, de outros famosos diretores aí. E o nome do livro é O Manual do Roteiro. Ele escreve o cinema em si, mas você pegar o livro e lê-lo, você pode ver que ele consegue adaptar muito bem. E tem uma pergunta que ele faz assim no livro que eu acho genial, como colocar vida nos seus personagens? Como construir personagens? Aí ele diz que a palavra-chave disso é o processo, né? Primeiro, cria um contexto de personagem, preencha-o de conteúdo e contexto. São princípios abstratos que ele oferece uma ferramenta. E, então ele começa a dar uma ideia de o que é isso, né? Ele imagina uma xícara de café vazia. Dentro dela um espaço. O espaço interno contém café, chá, leite, água, whatever. E isso é o conteúdo. A xícara contém o café, o espaço interno da xícara que contém o café é o contexto. Entendeu? O conteúdo é o café e todo o espaço interno é o contexto. Aí essa imagem, quando a pessoa vai tendo as ideias, ele ajuda no processo de construir um personagem. E, por exemplo, como a Rafaela falou, né, sobre mostrar personagens de visões diferentes, um personagem cheio de café, outro cheio de leite, e criar conflitos entre eles.
Adorei. Eu sou a personagem com leite, só pra constar, com chocolate. Mas eu acho interessante porque, assim, os seus personagens, o Alex, ele tem um objetivo que é basicamente salvar o mundo. Um objetivo bem heróico, diga-se de passagem. Mas, Socorro, no caso dos seus personagens, é um pouco diferente, né? Pedro, ele, na verdade, tá passando por uma dificuldade. Como você decidiu qual seria a dificuldade dele? Como ele lidaria com isso? No primeiro momento, eu, na verdade, não tenho muita certeza. Antes de mais nada, conta pro pessoal que estará ouvindo qual é essa dificuldade do Pedro. Nesse momento pelo qual ele tá passando. Em Uma Chance para a Esperança, Pedro é um dos personagens principais, porque não tem um principal, né? São vários. E esse personagem, ele tá todo naquela fase juvenil, e pra faculdade, e trabalho, então tá tudo caminhando muito bem. É só até um pouco clichê. Mas daí ele é assaltado, no caso, né? E é baleado e fica paraplégico. Então ele perde os movimentos, ele quase perde o movimento do corpo, mas perde apenas das pernas, né, do tronco. Daí ele acaba por achar que aquilo foi uma limitação para ele, para que ele pudesse realizar todas as outras coisas, né? Como a faculdade, ele já não tem mais o estímulo, questão de a namorada, ele já não tem mais, então ele vai deixando isso tudo para lá e tendo conflitos internos mesmo, né? De como ele chegou àquela situação e como ele poderia sair dela. Só que no primeiro momento ele ainda não tá nessa de como poderia sair, né? Ele tá muito parado, ele tá estagnado na situação, então ele vai procurar, após alguns acontecimentos, né? É spoiler. Ele vai buscar saber o que aconteceu. Então, na verdade, depois vai ser uma busca muito direta, assim, uma coisa mais espiritual. Já vai mais pro campo espiritual, entre ele e Deus, ele vai saber daquelas questões de o porquê, de onde eu vim, pra onde... Então, gira muito em torno disso depois, né? Porque aconteceu justo comigo, né? Justamente. Uma das funções do personagem, como eu disse no início, né? Sem personagem não tem história, basicamente. Uma das funções é mover a história, né? Em muitos casos, acontece do objetivo do personagem. Esse personagem tem história, tem motivações, e que fazem com que ele tome certas atitudes e façam a história andar. Rafaela, como que foi no seu livro? Porque logo no início a gente tem a questão da secretária, né? Que tá tentando se vingar, na verdade, do pai da Anne. E como você escolheu essa motivação para o personagem? Igual você disse, os personagens têm que fazer a trama desenrolar. Então a Elizabeth, ela tem uma obsessão pelo pai da Anne. Então o objetivo dela é conseguir ficar com ele, assim, de forma totalitária. Então a melhor forma de fazer isso é se vingando de quem está com ele, que é a Lizzie, a mulher do William. Então, nesse desenrolar, que os conflitos começam a acontecer. Mesmo que por baixo dos panos, as coisas começam a se desenrolar para demonstrar o que acontece quando alguém lida com esses sentimentos negativos, se sente aprisionado por eles ao ponto de cometer infrações como as que nós vemos no decorrer da história. Aliás, esse é um ponto importantíssimo que foi citado por várias das pessoas que responderam no meu Facebook aquela pergunta inicial. O pessoal falou, o vilão tem que ter um motivo pro que ele tá fazendo. Ele não pode fazer só porque faz. Porque, querendo ou não, todas as pessoas do mundo, inclusive quem comete maldades, se vê como personagem principal de sua própria história. Então, isso é uma coisa bem bacana, que quando a pessoa vai criar um personagem, tem que pensar não só nesse como herói, aquele como vilão. Todos os personagens têm sua própria história, têm seus próprios motivos e acha que está fazendo o bem. Então, essa é uma questão que eu acho que todo mundo tem que levar em conta. Agora, me diga uma coisa. Eu falei aqui de herói e vilão, que são duas coisas bem comuns. Vocês costumam usar arquétipos na hora de criar o personagem? Você pensa, esse personagem eu vou criar para ser o vilão, esse para ser o mocinho, esse para ser... A gente estuda muito a jornada do herói, né? Já ficou até um pouco batido falar a respeito, mas eu continuo adorando. Então nós temos o velho sábio, nós temos o camaleão. Vocês gostam de pensar nesse tipo de coisa antes de fazer a história? Eu gosto um pouco de pensar nisso, né? Mas como
Eu trabalho com divindades nesse caso, né? Porque os signos do zodíaco no meu livro, eles são divindades. É difícil criar, tipo, um arquétipo para isso. Nós podemos, assim, ou até mesmo estereótipo, nós podemos tratar como um Sagitário, ele é um signo mais justo que os outros. Virgem é um signo mais calmo, mais absorto em relação a determinadas coisas. O meu vilão, ele é vilão mesmo, né? O que ele quer é destruir o universo em si, para reiniciá-lo com ele no poder, né? Mas é aquele negócio, como você falou, que isso me lembra muito um ditado popular que eu vi, mas eu não lembro de onde é exatamente, de qual religião, de qual país, etc. Mas o ditado é esse: todo vilão é um herói em sua cabeça. Isso é fato, né? Todo tem um porquê, né, e tal. Eu evito muito usar arquétipo em determinadas coisas, porque isso impede um pouco, o que eu posso dizer, o crescimento do personagem em si. Um arquétipo de um personagem bonzinho, ele pode não ir pro lado mal, e isso às vezes é ruim, né? Porque em determinados casos, determinadas coisas, faz ele ir pro lado mal. É como o que acontece em Injustice com o Superman. Alguém mata a Lois, Superman fica maluco, domina o mundo. É relativo. Coitado, esse aí é o destino de todo super que se apaixona por uma pessoa não super. Eu vejo esses personagens imortais e o que eu penso é, coitado, todo mundo vai morrer e ele vai ficar aí pra sempre. Verdade, que triste. Mas eu vejo assim como os arquétipos como máscaras, né? Querendo ou não, eles são tão genéricos que mesmo que você tente não usá-los, mais cedo ou mais tarde eles acabam caindo como máscaras em certas situações para certos personagens. É bom também diferenciar o que é um arquétipo do que é um estereótipo. Que nem você falou, o estereótipo do Sagitário, ele é o mais justo. Eu diria que o Libra é mais justo. Mas é interessante, porque estereótipos às vezes muda de acordo com a pessoa que tá vendo, né? Mas a gente vê muitas situações de estereótipos que, principalmente em personagens principais, que acabam atrapalhando, né? Eu lembro muito dos Power Rangers, que o vermelho era o índio, a amarela era japonesa, oriental, que sabia lutar karatê, sabe? São coisas que já estão um pouco passadas, a gente não precisa continuar batendo nessa tecla. Se tentar evitar, acaba conseguindo fazer personagens mais profundos, mais interessantes. Mas eles acabam sendo úteis também para a criação de personagens figurantes. Então é algo que a gente tem que saber dosar. E você, Rafaela, você pensa no papel do seu personagem na hora da criação ou diria que é algo mais intuitivo? Existem alguns personagens na trama que foram criados com a necessidade de preencher algo que surgiu durante a trama. Não sei se vocês pegaram bem, mas eu quis dizer o seguinte: existem personagens que têm necessidade de estar na trama para cumprir alguma coisa que surgiu de outros personagens. Então, por exemplo, quando acontece um fato que é necessária a investigação uma investigação mais a fundo da história. Não era o meu objetivo incluir o FBI na trama no começo da história, mas como surgiu isso no desenrolar da história, vieram esses personagens diferentes que são membros do FBI, veio repórteres, tudo por conta do que desenrolou. Então, os personagens, eles acabam às vezes surgindo pela necessidade da trama. E outros sim, outros são planejados, como geralmente os protagonistas e outros que têm ligação direta ali com os protagonistas. Essa é outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque assim, acontece muito de às vezes você tá escrevendo uma história e de repente você chega numa situação que você quer A e o seu personagem, que até o momento já criou vida própria, né? Ele quer B, ele quer ir pro lado oposto. E aí, planeja isso antes, você deixa o personagem te levar, você alteraria a história pra deixar o personagem feliz ou alteraria o personagem pra que a história se desenrole como planejado? Que pergunta difícil. Com certeza, porque isso aconteceu. Você foi muito real nas suas palavras em dizer que o personagem cria a vida própria. Então, ou você muda a história pra ele ou ele vai embora, sei lá o que ele faz. Mas ele realmente tem essa vida própria e não fica natural quando você tenta seguir aquele enredo, aquele roteiro muito conforme, né?
as regras. No meu livro aconteceu isso, eu tinha previsto um final, só que eu me apaixonei tanto pela personagem que eu deixei ela falar de novo o que ela precisava dizer. Então eu mudei muito a perspectiva e o objetivo do livro nas páginas finais, justamente por conta dessa personagem que tinha que falar e externar o objetivo dela na trama, que ela descobriu no meio da trama e me contou. Ela te contou, era segredo, ela contou pra você. Eu acho incrível. Os meus personagens também fazem isso. Eu falo, beleza, agora você vai pra esse caminho. Ele fala, não, de jeito nenhum. E aí fazer o quê, né? Você tem que ouvir o personagem. Aconteceu muitas vezes comigo. Depois da metade do livro pra lá, eu só praticamente escrevi o que estava acontecendo. Os meus personagens inteiros, eles já tinham a própria alma deles. Eles sabiam o que iam fazer, como iam agir em determinadas coisas. A história estava se passando naturalmente. Tanto que eu passei metade do tempo que eu escrevi a outra metade. Foi super rápido que eu terminei, porque a história já estava praticamente feita, os personagens já sabiam como agir por si próprio. Da metade do livro para lá, é uma outra história, uma outra evolução. Os meus personagens estão bem melhores. Eles evoluem muito num livro só. E é isso, né? Como eu te falei, os meus personagens são baseados em pessoas em comum. O que é que todas as pessoas têm em comum, né? Todo mundo é igual, você e eu, temos as mesmas necessidades, os mesmos querer. Nós queremos as mesmas ideias. Queremos ser amados, ter pessoas ao nosso lado, amigos, até mesmo alguns inimigos, porque ninguém é de ferro. Ser feliz, saudável, etc, né? Mas o que nos separa de ser determinados personagens, né? O que isso é apenas ponto de vista, né? Na verdade é isso, o certo e o errado é apenas um ponto de vista. É importante dosar, né, aquela. Tem coisas que fazem com que todos nós sejamos iguais, tem coisas que fazem com que todos nós sejamos diferentes. Então, você usa aquelas coisas que todo mundo concorda, né? Basicamente, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ser feliz. Isso nos une aos personagens, nos aproxima. E, ao mesmo tempo, tem as ideias que as pessoas têm diferentes, opinião, as motivações, os objetivos, e aí é que nós somos diferentes, e aí é que entra o conflito, porque se um personagem quer algo, bate diferente com o que outro personagem quer, aí você tem uma história, você tem algo interessante acontecendo. Por exemplo, o Alex, ele é um personagem, ele é um humano comum, mas de acordo com a profecia dita no livro, né, 4 seres humanos surgirão para proteger todo o universo. Esse todo o universo, para o Alex, uma criança de 16 anos, isso é muita responsabilidade. O porquê dele ir para o espaço é totalmente diferente. Descobrir porque determinada coisa aconteceu. Isso, cada um tem os seus porquês. O Alex pode tentar ser egoísta também, porque ele é um personagem comum, como qualquer outro, né? Bom, eu acho que é muita responsabilidade, não importa que idade o personagem tivesse. Bom, gente, eu tenho aqui uma lista de itens. Vários a gente já citou, alguns... Bom, a maioria a gente já citou, alguns não diretamente, mas eu queria listar aqui pra vocês, e aí eu quero saber como que vocês fazem pra definir tudo isso, porque é muita coisa que envolve um personagem. Tem aqui traços psicológicos, traços sociais, características físicas, idade, que a gente já citou, qualidades e defeitos também. Tem quão inteligente, quão forte, quão persuasivo, quanto poder esse personagem tem, quais são as atitudes que ele mostra pro mundo. Tem personagens que têm atitudes boas, tem personagens que querem que os outros vejam que eles têm atitudes boas, sabe? Então é uma linha bem fácil de cruzar. Sonhos, medos, temperamento, é tanta coisa que inclui um personagem. Rafaela, quando você tá criando, conta pras pessoas como você faz pra tornar o seu personagem profundo, para que ele tenha características marcantes, uma personalidade. Personalidade não precisa ser forte. Se não me engano, foi o Samuel que disse isso nos comentários. Não precisa ser uma personalidade forte para ser uma personalidade marcante. Como você faz para criar um personagem que pareça real para as pessoas? Quando eu crio um personagem, eu levo muito em conta esse fator que você disse,
que são os traços psicológicos. Eu acredito que esses traços psicológicos definem muito todo o resto, que são as qualidades, os defeitos, os sonhos, medos. Eu acho que tudo isso advém um pouco desses traços psicológicos. Quando o personagem ele tem isso bem definido, ele se desenvolve nas outras áreas. Na minha personagem principal, a Anne, ela tem uma personalidade muito, como eu já havia dito, prematura para a idade dela. E os traços dela psicológicos denotam muito o que ela é. A timidez dela mostra um pouco... Que mostra algo que todos nós sentimos, né? Mesmo as pessoas que não são tímidas falam, eu sou tímida. Porque é algo que aproxima a gente do personagem, né? Isso. E a Anne é realmente bem tímida. E justamente quando ela tem esse momento com o Brian, que ela começa a se soltar um pouco. Mas esses traços psicológicos dela são resultados da criação que ela teve também. Então aí entra um pouco do passado também, oculto do personagem, e de como aquele personagem é gerado desde o princípio, até mesmo antes da história do livro ter sido contada. Então esses fatores influenciam muito na personalidade. A persuasão é algo que eu gosto muito de inserir no personagem, tanto é que a Elizabeth é uma das mais marcantes nesse quesito de persuasão e poder, tanto é que ela chega aonde ela vai, onde ela chega, por causa dessa persuasão que ela tem. Então é interessante a gente conseguir unir essas capacidades que o personagem tem com as atitudes que ele toma, para provar que elas são reais e criar empatia. Muito bem dito. Muito legal. Não tenho nem o que dizer, porque eu concordo com isso tudo que você disse. E você tem algo a adicionar nos seus personagens, Kim? Como que você faz para tornar eles profundos? Bom, eu acho que é uma mistura de duas coisas, né? Psicológico e atitude. Como o Rafaela mesmo disse, o personagem, todo ele, né, manifesta essa personalidade, se ele é animado, feliz, sagaz, extrovertido, né, e esse é o tipo de personalidade dele, né, e isso é meio indiferente, de certa forma, mas são traços de personalidade, é tudo que reflete o personagem em si, mas também ele é atitude comportamental, né, porque isso é a essência do personagem, é como ele vai agir em determinados casos. O personagem, ele tá atravessando uma rua, ele encontra uma carteira no chão, olha para os lados, pega a carteira, vai embora. Essa ação diz algo sobre o seu personagem, né? Ele sabe diz muito sobre o personagem. Exatamente. E isso, como a Rafaela disse, diz muito sobre um personagem. Por exemplo, também diz muito se ele tá passando a rua, olha para os lados, vê que alguém tá olhando para ele, mesmo assim ele pega a carteira. Ele sabe que é errado não pegar uma carteira, pegar algo que não é dele. Mas é toda uma mistura de coisas. Isso vai de acordo com o traço psicológico dele, das atitudes, até mesmo alguns traços sociais, porque, querendo ou não, isso influencia também, né? Quanto a grau de inteligência, força, essas coisas, eu uso ficha de personagens. Cada personagem meu, como é uma ficção científica, com os elementos de RPG e tal, eu dou 20 pontos e distribuo sobre esses personagens. 20 pontos, 6 vai para força, 2 para agilidade, 3 para inteligência, essas coisas. E aí eu consigo trabalhar um pouco quando tiver alguma batalha entre outros personagens, conflitos, essas coisas. Claro, isso se você estiver tentando fazer personagens equilibrados, né? Exatamente. Porque você pode muito bem colocar um personagem fracote que em vez de 20 pontos vai ser 10. E aí, coitado desse cara. Verdade. Eu tento o máximo possível equilibrar as coisas, né? Porque, querendo ou não, isso vai influenciar no modo que eu escrevo, né? Por exemplo, o Alex, ele é um velocista. A bênção dele, como o Sagitário é um signo de fogo, ele aumenta as moléculas do corpo e isso faz com que ele se movimente mais rápido, né? Ele é rápido. E uma pessoa que vai usar força para ganhar do Alex é meio improvável. Talvez alguém que use inteligência possa ser que ganhe, é mais fácil. É porque usa uma tática diferente, usa as coisas diferentes, né? E é por isso que eu tento o máximo equilibrar os personagens para não deixar aqueles velhos, como chamam, overpower, né? Mas deixando de lado a questão de poder, voltando para a parte psicológica e atitudes do personagem, como que você faz, Kim, para que esses personagens evoluam? Porque o personagem que começa, principalmente o herói, né? Quando ele começa a história, ele é de um jeito e vai terminar completamente diferente, né? Como que você faz para ele ir aprendendo?
Sim. Uma coisa que eu gosto muito é uma técnica chamada time skip. Eu não sei se você já ouviu falar. Você já assistiu aquele filme, a animação do Tarzan, as primeiras? Da Disney? Sim. Sim, aham. Pronto. Não tem uma cena que ele sai correndo e no decorrer dessa cena ele vai crescendo? Nossa, você tá exigindo muito da minha memória. Pronto, um filme mais recente é aquele Planeta de Macaco. Só assistiu o Tem antigo. uma cena que... Ei. Tá, mas Bom, tudo bem, pode explicar, dá um exemplo. O que é o time skip? É uma determinada ação que o personagem vai correndo, né? No caso do Tarzan, ele sai correndo, pulando e tal, aí ele mergulha. E aí, de repente, quando ele volta à superfície, ele cresce, ele já tá em tamanho adulto, né? Esses são esses time skip, né? Passadas de tempo, passadas temporais, etc. Eu gosto muito, antes do final do meu livro, tem um tempo de 4 anos. E isso faz com que eu consiga evoluir os personagens, porque a história que eu quero contar, apesar de ser ficção científica, fantasia, ela é mais sobre personagens do que sobre o que se passou. É mais ou menos. E aí, por exemplo, o Alex, ele vai contando, ele era um garoto jovem, certo, determinadas coisas. Ele falava pouco e tal, mas com o passar do tempo, né, ele se tornou um rosto mais duro, mais sereno. Algumas atitudes dele do futuro já não são as mesmas, porque a guerra em si não diferencia pessoas, né? Ele perdeu alguns companheiros e tal, essas coisas, e aí ele se tornou uma pessoa mais forte, mais, como eu diria... Sem spoilers. Mas não é uma questão de spoiler em si, mas de construção do personagem. E aí eu vejo assim, eu adoro essa questão do time skip. E você, Rafaela, como que você faz para que os seus personagens evoluam ao longo da história? Eles evoluem a partir do momento que eles encontram os outros personagens. Como nós conversamos anteriormente, depois que você definiu a personalidade, eles começam a caminhar com as próprias pernas. Então, quando eles encontram com outros personagens, eles criam novos cenários, eles fazem uma nova história. E assim que a história acaba se encaminhando. Então, eles aprendem com os outros ou aprendem com as experiências? Isso. Muitas vezes os personagens aprendem observando o que os outros personagens da trama estão fazendo, e muitas vezes eles aprendem com um passado que não foi descrito no livro até aquele momento. Então, às vezes você vê uma repetição de uma atitude de um personagem, por exemplo, ou algo afim. Você vê ele repetindo aquela atitude, mas não sabe por quê. Mas chega um determinado ponto da história que aquilo realmente faz sentido, porque aí você entende o histórico dele, qual foi o caminho que ele trilhou e que fez ele ficar daquele modo. Legal, eu acho isso bem bacana. É aquela questão de história do personagem. O que acabou de acontecer também já é história, também mexe nas motivações, nos objetivos, né? Mexe na forma como aquele personagem vê o mundo. Eu também gosto de trabalhar isso nos meus livros. Mas agora, voltando àquela pergunta do início que eu fiz no meu Facebook, tive 100 respostas e agora deve ter mais. Tiveram vários leitores que eles responderam, porque aquelas citações que eu fiz lá no início são pessoas que falaram mais de um modo geral. Mas teve muita gente que respondeu com uma opinião muito específica e pessoal sobre o que eles querem ver nos livros. Eu achei isso muito bacana. O Evandro Wade falou que, pra ele, um personagem legal, que ele gostaria de ler, seria valente e humilde, mas cometeria erros para nos mostrar que também podemos errar às vezes. E isso é interessante. Eu vejo que tem muito mais a ver assim com o herói da história, né? O Irlan Rocha disse que o personagem seria ético e justo. A Adriana Melado, que ele amaria a vida e seria tolerante. Agora, eu fiquei admirada com a quantidade de pessoas que respondeu que um personagem legal tem sarcasmo. Então a gente vê que tem várias pessoas que falaram astúcia, sagacidade. Então, pelo visto, o pessoal gosta bastante de personagem inteligente. Pelo menos, personagem principal, geralmente, né? Ou aquele personagem que o personagem principal admira. Eu também gosto. A Dani Souza já falou, que gosta de romantismo. Então, na verdade, agora eu queria saber de vocês dois, porque a Socorro caiu, gente. A Socorro, cadê a Socorro? Precisa de socorro. Ai, não, desculpa, Socorro, seu nome já é a piada pronta. Mas
Queria saber então de vocês dois, Kim e Rafaela, o que vocês esperam de um personagem, além dele ser bem construído, profundo, humano, cativante, o que vocês gostam de ver num personagem? Tem algum personagem que tenha marcado bastante vocês? Eu concordo com a maioria das pessoas que responderam sarcasmo, sagacidade, aí por diante. Eu gosto muito desse tom sarcástico na história, principalmente por conta do peso da minha trama. Muitas vezes ela fica um pouco forte e eu tento aliviar com esse sarcasmo. Então, por exemplo, uma citação, uma parte, né, um diálogo que eu gosto, que é quando o Frederick, que é um agente do FBI, ele pega o repórter, o Alan, e o Alan tenta justificar a ação que ele tomou, dizendo que ele precisava muito daquela matéria. Olha, eu precisava muito dessa matéria, por isso que eu fiz isso. Daí o Frederick responde, eu precisava muito de uma Ferrari, e aí eu não tenho. Uma coisa parecida com isso. Então aí eu acho que esse tipo de sarcasmo, ou com tom suave, não contando piada, mas uma coisa leve, ajuda a tirar muitas vezes o peso da trama naquele momento e até permitir que o leitor tenha esse momento, né, de ficar mais à vontade e de se interessar e até dar uma risada, se for o caso, dependendo do momento. Nossa, eu gosto de sarcasmo também. Eu gosto quando o vilão é inteligente. Nossa, sabe o que é? Depois de 5 anos, eu reli o meu primeiro livro, Língua de Fogo. E foi uma experiência inacreditável de olhar e falar, nossa, eu escrevi isso daqui. Eu reli até mesmo pra lembrar, né? Eu tô escrevendo a continuação. Terceiro livro da série, né? Então eu não posso cometer gafe com a minha própria história. E tem um personagem, chega um momento que você olha pra ele e fala, que filho da mãe, porque ele faz algo com os personagens que, assim, inteligente. O personagem principal não é algo relacionado à ação, batalha. Ele simplesmente foi astuto, colocou o personagem numa situação difícil em que ele não tem escolha a não ser fazer do que ele não quer. Eu gosto disso também, então eu não posso falar muito. Eu amo isso. Mas e você, Kim? Como que é o personagem do jeito que você gosta? Qual o seu personagem que você mais gosta? Atualmente, não tem como negar. Meu personagem favorito, preferido, o melhor personagem que eu já vi na história se chama Quoth. Ele é o protagonista até do livro que eu sugeri pra você ler, que é O Nome do Vento. Cara, ele é fantástico, ele é cheio de sarcasmo também, ele é astuto, ele é inteligente pra caramba. E aí ele vai crescendo na história em si, mas como eu te falei, é uma história diferente, né? O livro, ele conta a história dele pra uma outra pessoa e você vê ele contando essa história, né? Ele começa o primeiro livro contando em um dia a história, e é de 11 anos aos 15 anos de idade dele. O segundo livro continua daí até ele atingir a maioridade um pouco. Mas então, o autor, Patrick Rothfuss, ele é fantástico em trabalhar com o Quoth. Adoro personagem inteligente, adoro. Eu não arrisco criar personagens inteligentes demais. Eu gosto de personagem simples e tal, e heróico, né? Adoro personagem assim, mas o Quoth, ele é um caso excepcional, ele é fora de cogitação. Criar personagens inteligentes é um desafio, né? Que nem, digamos, que você fosse fazer uma história do Batman. Nenhum de nós aqui, sinto informar, nenhum de nós aqui é tão inteligente quanto o Batman. Então, como que você vai ter as saídas inteligentes se o personagem é mais esperto do que você? Mas é um desafio legal. É um desafio legal. Tem 2 personagens que são bastante inteligentes, que eu não explorei ele no primeiro livro, né, mas vou explorar eles mais nos segundos. É genial, o outro é genial, é o meu protagonista favorito. Agora vamos chegando no final do programa. Eu gostaria que cada um de vocês desse uma dica para os leitores em início de carreira, que estão começando agora, estão escrevendo seus livros ou planejando o primeiro livro e criando os personagens. Que dica que vocês dão para quem está no processo de criação de personagem? Como fazer com que esses personagens sejam marcantes, cativantes, interessantes, tudo isso ao mesmo tempo, humanos, tenham qualidades, defeitos, muita coisa. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ter ouvido no início, que alguém tivesse falado para vocês e teria ajudado? A dica que eu daria: experimente sentar e conversar com seu personagem. Se ele
quiser conversar com você e continuar, tiver conteúdo para ficar um bom tempo conversando com você, ele serve para participar do teu livro. Agora, se ele for raso ao ponto de não conseguir ter esse bate-papo com você, ou seja, te levar a uma reflexão mais profunda, é melhor você ou incrementar a personalidade dele com inclusão de traços psicológicos, um passado, tantas outras dicas que nós damos, né, de incrementos. Ou você parte para um personagem com uma personalidade diferente dessa inicial que você imaginou. Gente, então como vocês podem ver, escrever livro é coisa de maluco. Você senta, conversa com seu personagem e a história sai. Bom, eu acho que eu disse leitores em início de carreira, foi impressão minha. Autores em início de carreira, tá bom? Aí só pra ter certeza de que é coisa de maluco mesmo. É. E você, Kim? Pelo que eu aprendi com o Eduardo, né? Pegar personagens já que eu convivo, mas a minha dica mesmo seriam duas. Primeiro, criem seus personagens, leiam histórias, personagens, protagonistas, antagonistas, parecidos com o seu. Isso vai te ajudar a melhorar cada vez mais o seu personagem. Tá, eu vou copiar de outros, não copiar exatamente, porque hoje em dia nada se cria, tudo se transforma. Segundo, leia esse livro que eu comentei no começo, Manual do Roteiro. Ele é escrito por Sid Field. Tem na Saraiva, a última vez que eu vi ele estava de R$34. É uma coisa que vale a pena. Nossa, que jabá foi esse, caramba? Quanto você recebeu por isso? Nada. Não ganhei nada, mas o livro é fantástico. Ele é fantástico para quem quer escrever livros, filmes, curtas, metragens. Não, tô brincando, não é por causa do livro, é por causa da Saraiva. Plim, plim. Ah, tá. Não, mas tá ótimo. Legal, fica aí a dica, pessoal. Aliás, existem vários livros sobre como escrever. Nenhum deles é perda de tempo. Por favor, leiam, estudem. Aprender a escrever é também estudo e prática. Também não fiquem só lendo os livros. Sentem, escrevam, criem seus personagens. Às vezes um personagem vai mudar completamente do início. A Socorro voltou! Socorro, ela apareceu. Pera lá. Então, como eu ia dizendo, o seu personagem vai mudar muito do início do seu planejamento até o final. Os meus mesmo, eles ficaram irreconhecíveis. Não dá pra entender que o personagem que eu idealizei no começo é esse que foi parar no livro no final das contas. Então, também vou deixar a minha dica, que é: não tenha medo de fazer mudanças no personagem. Ele vai evoluir à medida que você tiver novas vivências, conhecer novas referências, outros livros, filmes, ou conhecer novas pessoas de verdade. Os seus personagens vão evoluir junto com a evolução de você mesmo, autor. Eu quero saber de você, qual dica você dá para os escritores que estão começando a carreira, começando os livros, estão planejando os personagens. O que você sugere para que eles consigam fazer um personagem cativante, humano, com qualidades e defeitos, com todas essas coisas que a gente falou ao longo do programa? É muita coisa, na verdade, né? Que dica você gostaria de ter ouvido no início, que teria facilitado? Ou então, que técnicas secretas você usa? Olha, então, no início, é bom o novo autor, não só tentar escrever livremente. Em algum momento, isso é bom. Só que também é interessante que ele vá atrás de autores mais experientes, né? Buscar técnicas, então, como construção de personagens, características. Então, hoje tem muito material, né? Já disponível na internet para estudo. E, claro, não ficar como sombra, mas isso para ajudar a desenvolver os seus próprios personagens, a sua própria forma de escrita, de lidar com esse devolvimento nesse processo de criação, né? Então, minha dica é essa, né? E faça o que você sente que a sua necessidade, né? O que a sua história está exigindo, o que a situação exige, quais as barreiras que eles têm que... Então, toda a história vai definir como vai ser o personagem e suas características, né? Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, antes de você retornar do além, sobre a evolução do personagem. E os personagens evoluem a partir do contato uns com os outros, do relacionamento, das vivências juntos. Nós também, né? Nós evoluímos a partir da nossa interação,
nós mesmos aqui nessa conversa, eu com certeza já aprendi muito com vocês e esse tipo de coisa é muito valiosa, não tem preço na verdade. Assim a gente vai construindo, vai aprendendo todo mundo junto. E para encerrar, gostaria de convidar cada um de vocês, começando pela Socorro, vai que ela cai de novo, para dizer para quem estiver ouvindo a gente, onde que eles encontram os livros de vocês ou onde conseguem falar com vocês no Facebook ou no Twitter, as redes sociais, site, qualquer coisa que vocês quiserem divulgar, esse espaço é de vocês. Vai lá, Socorro, você primeiro. Vocês podem me procurar no Facebook, Socorro Araújo, também no Scooby, Uma Chance para a Esperança. Também tem agora um outro livro que eu já terminei, estou postando no Wattpad primeiro para saber um pouco da reação dos leitores. Ele já está todo concluído e tal. Se chama Além do Esperado. Também tem uma antologia que faço parte, na verdade faço parte de muitas antologias, mas assim, a que vai sair agora, por exemplo, o volume 2, são Viagens Fantásticas pela Bíblia, são contos baseados em passagens bíblicas, alguns com proposta bem diferente, bem legal. Então vocês podem encontrar no próprio site da editora, www.upbooks.com.br. Então lá tem um material todo do que a gente está desenvolvendo no momento, né? Também no Wattpad com o user Socorro Araújo 13. Excelente. E você, Rafaela? O meu site é www.rafaelaperencim.com e lá, além de encontrar dados sobre o meu livro, A Face Inversa do Amor, e poder adquiri-lo lá mesmo, na própria plataforma do site, pelo PagSeguro, que tem várias formas de pagamento, boleto, crédito e afins. Vocês podem encontrar no site outros textos de minha autoria, tanto crônicas quanto textos mais profissionais e outros também do dia a dia e assim por diante. E minhas redes sociais, pode encontrar o meu livro no Facebook, A Face Inversa do Amor, o meu Facebook, que é Rafaela Perencim. E para encerrar, eu queria deixar uma frase de incentivo, que é até uma frase do meu livro, que está até na contracapa, tanto para autores, leitores, todas as pessoas, eu acho que devem levar isso em consideração. A frase diz: se a sua felicidade estiver em lugares inusitados, não negue a si mesmo buscar. Então vamos todos nós em busca da nossa felicidade. Muito legal, muito legal. Estou batendo palmas. Adorei a frase. Obrigada. E você, Kim? Agora, atualmente, eu estou sem livros. Eu encerrei o contrato com a minha editora anterior. Então, estou trabalhando na minha segunda edição do livro, que eu terminei essa semana. Então, não tenho como oferecer exemplares agora, né? No caso de venda. Mas podem me achar no Facebook, Kim P. Santiago. Esse P é mudo, né? Não P, PE, etc. E tem o meu blog também, que eu estou terminando há esses dias, kimpsantiago.blogspot.com.br, onde eu vou postar resenhas, os livros que eu estou lendo, dos filmes, etc. Todos esses links você encontra no post desse podcast, ou então, se você estiver ouvindo pelo YouTube, vai estar na descrição. E também vocês me encontram no Facebook, Karen Soarelli, qualquer rede social /Karen Soarelli, você me encontra lá. E no site www.papodeautor, www.cronicasviriade e, obviamente, onde esse podcast está sendo postado originalmente, que é o www.culturanerdgeek.com.br. E se você gostou do podcast, comente aí, deixa a sua opinião e entre também no nosso grupo do Facebook, que é o Papo de Autor. O grupo é o que tem a imagem do Papo de Autor semelhante ao desse podcast, que é basicamente facebook.com/groups/Papo de Autor Oficial, tudo junto. Você entra lá e consegue conversar com a gente pelo grupo, e eu vivo fazendo essas perguntas mesmo que eu coloquei, que eu citei aqui, que o pessoal respondeu. Várias das pessoas responderam no grupo, então entre lá e participe com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Esse podcast foi editado com muita malemolência por Ítalo Queiroz.